Bem-vindos, amigos. No vídeo de hoje vou falar um pouco sobre a visão sacramental da realidade, típica do católico, do artista católico, do fiel católico de um modo geral, e da dramaticidade na literatura. Eu vou fazer um breve comentário a partir de um ensaio também breve do Walker Percy, intitulado The Holiness of the Ordinary, a santidade do cotidiano. A gente pode traduzir assim. Esse ensaio está no livro Signposts in a Strange Land, que é um livro de ensaios compilados que tinham sido compilados pelo próprio Walker Percy, mas esse livro só saiu publicado depois que ele faleceu. Tem alguns ensaios bastante importantes, como Another Message in the Bottle, em que ele fala especialmente da literatura católica. Então, digamos que é um livro de ensaios essencial para quem quer entender a literatura católica, é muito importante. Eu citei alguns ensaios, no meu próprio ensaio, A Encarnação e o Romance, escrito em 5 partes, em que eu finalizo, por certo, esse ensaio falando sobre o romance The Moviegoer, ao qual eu dediquei a primeira aula de introdução ao romance católico. Então, já tem aí algumas referências para vocês, mas hoje eu quero me ater a esse aspecto da relação entre a dramaticidade na literatura e a visão sacramental da realidade a partir de comentários pontuais do Walker Percy. E ele começa, nesse ensaio The Holiness of the Ordinary, falando sobre o escritor católico em si. Não é? Ele diz que há duas maneiras de ser escritor e católico. A primeira é ser membro de uma sociedade católica em que o termo escritor católico nem aparece porque não precisa. Ele dá o exemplo do Dante. Veja, não precisa dizer que o Dante é escritor católico. Bom, na nossa época parece que é preciso, não é? Mas não só na nossa época. A partir aí dos séculos XVI, XVII, já começa a Leyenda Negra, não só contra a Espanha, mas contra toda a cultura católica. Então, alguns autores depois são chamados de algum modo de subversivos ou de anticatólicos, e parece que numa sociedade em que todo mundo é católico, é só aquele sujeito, por ele ser brilhante, ele não é católico, ele é membro de alguma sociedade secreta ou coisa parecida. Embora houvesse esses tais, não é, membros de sociedades secretas e hereges, vamos deixar isso um pouquinho de lado, tá? Eu quero ficar num sentido aqui mais amplo, dessa visão de mundo católica. Por quê? Qual que é o ponto do Walker Percy aqui? Isso abrange, inclusive, numa época da civilização católica, da cristandade, até mesmo os membros dessas sociedades secretas ou os heréis, etc. Por quê? Porque existe uma raiz católica comum, as quais agora eu não consigo pensar em algum artista dessa época que tenha sido ou pertencido a isso, mas não vem ao caso também, porque eu quero tratar sobretudo de exemplos modernos, que é o que o Walker Percy faz também, ainda que sumariamente. Na sociedade católica, que tem uma cosmovisão católica, ainda que não tenha necessariamente um governo político, católico, etc., etc., mas que tem na sociedade em que há uma cosmovisão católica, não precisa usar o termo escritor católico, porque o jeito de enxergar a realidade já vem dessa raiz. E um excelente exemplo que eu posso apresentar para vocês é da literatura espanhola. O Francisco Umbral, não sei se já ouviram falar, é um escritor espanhol bom, foi um jornalista, um grande autor de crônicas parlamentares, ele ficou muito marcado por esse gênero na Espanha. Tem uma entrevista dele no YouTube em que ele menciona que, por exemplo, tem literatura católica na Inglaterra, ela é abundante, como a gente viu no curso de Introdução ao Romance Católico. Tem na França, um país de origem católica, tal como a Inglaterra, mas o Umbral diz que ele enxerga isso, não é? Inclusive é disso que nós estamos falando quando a gente pensa no François Mauriac, na literatura francesa, no Yves Leon, no Maurice Darring, na literatura inglesa, no próprio Walker Percy, na Flannery O'Connor, na literatura dos Estados Unidos. A gente pensa numa literatura católica, mas ele diz, na Espanha não tem. A questão é, na Espanha não precisa ter o nome literatura católica, porque os grandes escritores da história da Espanha, acho que eu falei disso
no vídeo sobre São John Henry Newman e a literatura católica em língua inglesa. Os grandes autores da língua espanhola são, na sua maioria, católicos. Walker Percy é um exemplo interessante. Ele fala que um romance, a gente já vai ver porquê, escrito por um comunista, a experiência de um comunista em Colômbia, mas que foi criado como católico, é muito mais interessante porque ele vai ter essa raiz católica, não é só uma ideologia ali formando a dramaticidade dele, porque as ideologias são essencialmente antidramáticas, não é? O que dá o maior dramatismo, como veremos em seguida, é a visão sacramental da realidade. Mas esse sujeito anticatólico, que se tornou anticatólico, diz Walker Percy, a importância que a raiz da fé, dando essa visão de mundo para ele, é imensa. Então, é por isso que na Espanha não precisa falar de literatura católica, mas há uma literatura essencialmente católica, que a gente vai enxergar até mesmo em Pío Baroja, chamado pelos católicos espanhóis de Impío Baroja. E não à toa, e não à toa. Porque o sujeito que está contra aquele modo de enxergar a realidade, fatalmente ele está embebido dele também. Ele precisa ter mais consciência, ou pelo menos ele precisa pensar mais naquilo. Mais consciência talvez a gente pode entender como uma compreensão maior, e às vezes o sujeito não tem, mesmo estando no meio daquilo. Por quê? Porque ele, aí sim, ele já está afogado em ideologias. Mas se ele mamou aquilo no leite materno, vai estar no seu modo de enxergar a realidade. Vai estar até mesmo na sua luta. Contra o que ele está lutando. É por isso que, em um certo sentido, o Umbralho tem razão. Não há uma literatura católica com esse nome espanhol. Porque não precisa. Porque trata-se de uma cultura católica, dentro da qual nasceu uma literatura escrita por católicos e escrita por anticatólicos. Tá bem? Esse é o primeiro ponto. Mas então por que na França, que é um país de origem católica, a gente pode dizer, a Inglaterra também tem origens católicas. Por que nesses países existe o termo literatura católica? Porque essa literatura católica, sobretudo caracterizada no romance, que vai aparecer fins do século XIX, começo do século XX, mas sobretudo a partir do século XX, já é o segundo modo de ser um escritor e católico, que diz Walker Percy, que é ser membro de uma sociedade hostil, pensando que faz com que o escritor pense muito em si e na própria forma de viver. Tem um ponto na autobiografia do George Mackay Brown, For the Islands I Sang, que me chamou muito a atenção. O George Mackay Brown, convertido ao catolicismo, não tinha parente nenhum que era católico, só tinha um sujeito lá na cidade dele que era católico, cidadezinha pequena, não é? Nas ilhas no norte da Escócia. E ele diz assim, olha, depois de tantos séculos de puritanismo, de tantas gerações puritanas, é muito difícil que o puritanismo ainda não esteja em mim, não esteja no meu sangue de algum modo. Então, quando surge essa literatura católica no século XX, e aqui existe uma diferença importante com a Espanha, uma diferença que ela se mantém depois da Guerra Civil, não até a morte do General Franco, até antes, até mais ou menos as décadas de 50, 60, que a própria Espanha começa a mudar, a secularização começa a entrar na Espanha com força, durante ainda o regime do General Franco. Mas nesses outros países, depois da Revolução Francesa, na França, claro, e depois da ruptura do Henrique VIII, que depois foi uma reforma na Inglaterra, esses países já abandonaram gradativamente a visão católica da realidade. Nos Estados Unidos, a gente pode dizer que é um país que se formou, pelo menos em boa parte dos seus estados, afastado dessa visão da realidade, não é? Que não é a parte espanhola
dos Estados Unidos e por parte espanhola, as partes que primeiro, eu digo as partes que primeiro pertenceram à Espanha, depois foram anexadas de formas diferentes pelos Estados Unidos. Então, o que há aqui já é uma visão não católica, no caso dos Estados Unidos, inicialmente não totalmente secularizado, mas já com esse princípio de secularização. No caso de Inglaterra e França, com uma secularização mais forte, em que o católico, o convertido católico, e aqui os autores que eu mencionei no curso de Introdução ao Romance Católico são, na sua maioria, autores convertidos. Os de língua inglesa, se eu não estou enganado, são todos se converteram ao catolicismo. Diz Walker Percy, eles encontram uma sociedade hostil e eles precisam pensar muito em si e na própria forma de viver, no que é ser católico nessa sociedade hostil. Walker Percy estabelece essa diferença, que é muito interessante, e é por isso que a gente gosta tanto dos relatos de conversão, porque em alguma medida a gente está nisso, a gente está nesse ambiente contrário, ambiente hostil. Então, ou mesmo não sendo frutos do ambiente hostil, mesmo que a nossa família não seja hostil à fé, é muito comum no Brasil, por exemplo, que nós, na nossa família, ou sejamos criados assim, com uma certa indiferença, ou como se a fé fosse algo cultural, como se a igreja fosse algo cultural, o que nos obriga a estudar e pensar um pouco mais, porque a gente não recebe aquilo na nossa formação conforme a gente vai crescendo. A gente não recebe, então a gente tem que correr atrás. Tá? Então, é lógico que existe sempre o elemento do correr atrás, eu preciso tentar entender, eu preciso meditar ativamente, mas eu estou falando da nossa formação, por exemplo, uma catequese, por exemplo, nos ensinamentos que a gente recebe da própria família. Então, a gente vive numa situação análoga a desses autores do século XX, e eu estabeleço essa analogia só para a gente entender um pouco da posição deles, esse é o meu ponto, em que eles precisam refletir um pouco mais sobre si mesmos e sobre a sua fé, sobre a visão católica da realidade, em que a visão católica e sacramental da realidade ela já não é natural, ela já não é transmitida pela tradição, mas ela precisa ser reconquistada com esforço. Isso para o escritor é muito bom. Para o escritor isso dá uma matéria artística muito boa, porque quanto maior for o seu esforço para ter uma visão sacramental da realidade e para transformá-la em arte, melhor tende a ser aquela obra de arte. Porque fatalmente ele tem que se tornar um mestre do ofício para que ele consiga transmitir nas obras dele uma visão sacramental que ele mesmo está tentando ter, que ele mesmo está lutando para conquistar na sua própria vida. E que ele enxerga que é uma parte da realidade. Certo? Então é nesse segundo sentido, aqui, a ideia então de uma sociedade hostil não é para se fazer de vítima, não é para... O Walker Percy é muito claro, bom, eu nunca vou criar personagens que são edificantes, histórias edificantes, em que os personagens católicos vencem os malvadões secularizados e anticatólicos. Não se trata de vitimismo. Se trata de um esforço consciente para viver aquilo. E que o artista, como uma pessoa inteira, o sujeito está tentando viver a fé, mas o artista como uma pessoa inteira, ele está tentando passar essa visão sacramental da realidade, registrá-la na obra de arte. Porque é uma visão intrinsecamente artística e dramática. O que Percy, até é o que eu acabo de mencionar, não escreveu histórias edificantes dos católicos se sobrepondo aos malvados seculares. Não. Ele prefere até católicos caídos, relapsos. É nesses exemplos perdidos que ele mostra a raiz católica, nesses exemplos que estão afastados da fé, que eles receberam essa raiz de algum modo, mas que eles ficaram longe delas. E como é que eles vão lidar com os problemas da vida, com as grandes questões da vida? Em parte tendo essa raiz,
mas não estando totalmente conscientes dela. A noção de pecado vai e volta, como na Julia, por exemplo, em Brideshead Revisited. É uma noção um tanto quanto confusa, mas que a persegue de algum modo, até ela aprender a lidar com aquilo diante da morte do pai. Até ela aprender qual é a verdadeira postura que ela tem que ter diante de Deus. Que é diferente do Charles Ryder, que já foi criado por um pai agnóstico, por exemplo. Ele não tinha fé, né? Depois ele se converte. Pelo exemplo da família Marchman em Brideshead. Mas no caso da família Marchman, eles já eram católicos, né? E a Julia tem isso. Então, mas o que é o pecado? É essa culpa que eu sinto, eu lembro vagamente de alguém ter me falado do pecado. E aí o sujeito vai lá e vive aí sim naquela sociedade que não é católica. E ele tem as tensões com o mundo. E ele não sabe muito bem como lidar com essas tensões. E nesse sentido ele é relapso, caído. Veja um potencial dramático que isso tem. Porque registra a própria luta que os escritores enfrentaram na sua carne, esses escritores convertidos, que eles viram acontecendo. Né? E que são as nossas lutas também. E aí diz Walker Percy, com base nisso, se alguém tivesse que projetar uma religião para o romancista, não consigo pensar em outra melhor que a católica, por causa da sua visão sacramental da realidade, que é intrinsecamente dramática. Walker Percy fala da antropologia judaico-cristã. E aqui ele abrange também a visão do judaísmo, tratando especificamente da antropologia, que é o valor de cada pessoa, o valor de cada vida humana, individual, na sua jornada. E a gente pode relacionar isso, vejam que não é exagero, já desde o Antigo Testamento, pensar nessa convocação pessoal, na convocação pessoal que Deus faz ao próprio Adão, quando Adão cai. Adão, onde você está? Ele está fazendo uma convocação pessoal ao Adão. A convocação pessoal que ele faz a Abraão, as convocações pessoais que ele faz aos profetas do Antigo Testamento. Isso só é acentuado. Isso chega à sua plenitude com a encarnação de Nosso Senhor. Essa perspectiva de que cada vida humana tem o seu valor e que a nossa identidade ela não se dissolve com a morte. Não existe uma dissolução que é a integração no cosmos ou qualquer coisa parecida. E muito menos o materialismo, segundo o qual, como diria o Frankl, né, lembrando dos reducionistas, segundo o qual o homem não é nada mais que um conjunto disto ou daquilo, destas ou daquelas funções que simplesmente vão deixar de existir com a morte. Não, não, não. Cada vida individual tem um valor intrínseco, porque cada vida individual foi criada para ser perdurável, ou seja, para permanecer. Existe uma origem, mas pela disposição do próprio Deus não existe um fim. Ele não quer que exista um fim para nós. E com a redenção, na revelação do Novo Testamento, que complementa do Antigo Testamento, nós temos a jornada desta vida ordinária, santificada por Cristo. Toda ela. Isso lembra, claro, o ponto 688, se eu não me engano, vou consultar aqui, 688 de Forja, quando São José Maria Escrivá diz: ao crescer e viver como qualquer um de nós, Jesus, nosso Senhor e modelo, revelou-nos, que a existência humana atua, as ocupações comuns e habituais têm um sentido divino, de eternidade. Porque a redenção, além de ser o nosso resgate do pecado, das garras da morte, também é a realização do plano original de Deus para nós, que é a nossa vida inteira eucarística, a nossa vida inteira recebida, todas as coisas recebidas e oferecidas ao próprio Deus. E essa perspectiva ela é intrinsecamente dramática, porque nós estamos falando de todas as nossas escolhas, de todos os momentos da nossa vida. Percebam então o valor que cada vida individual tem e como isso tem uma importância capital para o artista. Diz Walker Percy, o homem então é uma criatura com problemas, pecado original, procurando resolvê-los. E isso durante a caminhada. A caminhada é a própria vida.
ele vai tentando resolver conforme ele vive. Ele vai levando essa angústia no peito, muitas vezes ela pode ser uma angústia, ou a tentativa de escapar dessa angústia, de resolver essa angústia, de entendê-la conforme ele vive, fazendo as suas coisas ordinárias enquanto o tempo transcorre. Percebam, isso já é uma estrutura narrativa. Já temos um drama aí. Qualquer uma dessas posturas de que eu falei, fugir da angústia, tentar entendê-la, isso só pensando numa angústia para dar um único exemplo. A questão pode surgir de formas diferentes e não necessariamente como angústia, mas fugir dessa angústia do exemplo, tentar entendê-la, tentar resolvê-la, já são 3 caminhos dramáticos. E são 3 caminhos que podem acontecer na vida de uma única pessoa. O sujeito ele pode variar dentro da sua caminhada, enquanto ele trabalha, enquanto ele estabelece ou não família, se ele escolheu estabelecer ou não família. E percebam, cada uma dessas ações, família, trabalho, amizade, tem conexão com essa angústia, com o caminho tomado, a decisão tomada em relação a essa angústia. E percebam a complexidade disso. Percebam o potencial dramático disso aqui. Mas não fica só nisso, não fica só nessa antropologia do homem com problemas durante a sua caminhada. Não, tem mais ainda. Eu até coloquei aqui no roteiro, desconhecer ou escolher não olhar esses problemas já é uma decisão humana e, portanto, dramática. E além da antropologia dramática, estão os sacramentos na fé católica, que, além do seu sentido teológico dogmático, no qual o Walker Percy não entra porque ele não está escrevendo um ensaio teológico, mas sim um ensaio literário, esses sacramentos, abre aspas, dão o mais alto sentido às coisas ordinárias deste mundo. Ele está falando do pão, do vinho, da água, da palavra humana, do ato de escutar. Essas coisas ordinárias são intrinsecamente sacramentais. Esse homem cheio de problemas, cuja vida é uma jornada, encontra pequenas revelações de sentido na sua própria circunstância. Porque é na circunstância humana em que se encontram essas matérias de sacramento. E, além das matérias do sacramento, é na circunstância humana, é no terreno, nesse território humano, para usar de novo a expressão, o título do romance do José Geraldo Vieira, é que nós encontramos os problemas, nos deparamos com eles, e se escolhemos olhá-los de frente, assumindo as nossas responsabilidades, encontramos como que pequenas revelações da vida cotidiana. Pequenas revelações do próprio Deus, Criador de todas essas coisas, vestígios da sua beleza, da ordem que Ele colocou nas coisas. Portanto, se cada coisa contém uma oportunidade, percebam que o nosso modo de olhar para elas é essencial. Já existe dramaticidade aqui. E Walker Percy conclui dizendo que o homem é um homem comum numa situação difícil e caminhando no mundo real de coisas reais. Um mundo que é sacramento e mistério. Um peregrino cuja vida é buscar e encontrar. O mundo real de coisas reais é o mundo que revela o próprio Deus. É um mundo sobre o qual nós agimos e no qual encontramos essas revelações de quem estamos chamados a nos tornar e de quem é o próprio Deus que nos está chamando. Percebam então como cada decisão humana tem esse peso. E percebam como cada coisa, cada pessoa que nós encontramos é ainda mais real por remeter à ordem de todas as coisas, por remeter ao próprio Deus, por ter uma reverberação na eternidade. E que a nossa interação com as coisas ou com as pessoas vão reverberar também na eternidade. Vocês conseguem pensar em algo que seja mais dramático do que isso? É difícil pensar. E é por isso que me parece que o Walker Percy tem razão. Me parece que não há religião melhor para o romancista que a religião católica. Porque não há religião que apresente a verdade da dramaticidade da vida humana com maior
precisão do que a religião católica. Toda a nossa vida é esse plano de Deus. Toda a nossa vida é essa convocação constante para a vida eterna. Todas as nossas decisões, palavras, têm peso. Um peso que é intrinsecamente dramático, porque nós sempre poderíamos escolher de outro modo. O que motiva ou não as nossas escolhas? O que nós estamos enxergando ou deixando de enxergar? Como nós enxergamos a própria realidade? Estamos abertos ou não às revelações que o cotidiano tem para nós? Percebam? Como tudo isso é na expressão do José Maria de Pereira, matéria novelable. Tudo isso é intrinsecamente dramático porque tem um potencial artístico que é ilimitado para o romancista. E é por isso que o Walker Pierce também não exagera quando ele diz em outro ensaio, acho até que é o Another Message in the Bottle, que a encarnação também deu origem ao romance, ao gênero literário do romance. Certo, meus amigos? É isso que eu queria comentar com vocês sobre essa visão sacramental da realidade e a dramaticidade na literatura, em especial na literatura católica. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu peço que, se ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem este vídeo, algum outro de que vocês tenham gostado, porque isso ajuda o meu trabalho, tá bem? Agradeço pela atenção e até o próximo vídeo.